Olá meus amigos, tudo bem? Pronto para a solução do nosso desafio número 2 da nossa série Excel em Desafios? Então se você não viu qual foi o nosso desafio, você pode clicar neste balão que está aparecendo aí na tela agora, que você será direcionado para o nosso vídeo do desafio. E você também pode clicar neste outro balão para você ver o nosso desafio número 1, se você também não viu ainda. Neste vídeo eu irei demonstrar a solução do nosso segundo desafio, que a nossa proposta era criar um gráfico no formato de quebra-cabeças. Como assim? Onde as barras formassem uma imagem. À medida que eu fosse colocando os valores aqui, ele iria montando uma imagem que eu poderia ver ao fundo. Então, se eu digitasse todas as barras com 100%, eu veria toda a imagem, ok? Então, para que a gente possa criar esse gráfico, nós vamos precisar utilizar alguns recursos de formatação de gráficos aí e um pouquinho de criatividade. Então, eu vou pegar aqui uma planilha em branco agora, apenas com as colunas que a gente vai criar. Eu já tenho aqui os dados com as metas de cada mês e nós vamos inserir o gráfico, ok? Então, nós vamos para inserir o gráfico, vamos selecionar a nossa tabela, clicar no menu Inserir e aqui em Gráfico nós vamos escolher este segundo tipo de colunas, ou seja, nós temos colunas 2D, temos esta coluna agrupada e nós temos a coluna empilhada. Nós iremos escolher a coluna empilhada e isso é muito importante, vocês já vão entender por quê. Então vou copiar o nosso gráfico para cá, vou apagar esse título aqui, a gente não vai precisar dele, ok? E nós vamos fazer a nossa formatação agora e utilizar um pouco da nossa criatividade para montar esse gráfico. Então vamos lá. Vou remover também essas linhas de grade aqui para ficar só a imagem assim do gráfico limpo. Então o que a gente precisa? A primeira coisa que a gente precisa é fazer o seguinte. Nesta área de fundo aqui do gráfico, onde é chamada área de plotagem, aqui nós vamos colocar a imagem. E vocês vão fazer com que as barras sejam como se fosse uma janela para visualizar a imagem que está no fundo. E o que tiver na área em branco, que não tem barra, ela vai ser como se fosse a parede. Então, como é que a gente faz isso? A primeira coisa que a gente vai fazer, nós vamos clicar com o botão direito aqui na nossa área de plotagem, formatar área de plotagem. Ou então, você pode clicar na área de plotagem e pressionar Ctrl 1, que já abre a caixinha de formatação de área de plotagem aqui. Então, feito isso, você vai escolher aqui no baldezinho de tinta, preenchimento, você vai escolher preenchimento com imagem ou textura. E é aqui que nós vamos escolher a nossa imagem. Perceba que ela já apareceu aqui, porque eu já tinha utilizado ela uma vez, mas você vai clicar aqui em arquivo, ok? E escolher a sua imagem. Aí você vai aparecer aqui. No meu caso já apareceu porque eu já tinha feito o exemplo uma vez e ele utilizou a mesma imagem. Então, feito isso, o que a gente vai fazer agora com a nossa imagem de fundo? A gente vai agora fazer com que essas barras aqui sejam as nossas janelas. Então nós vamos primeiro tirar esse espaçamento que existe entre elas, diminuir um pouco, ok? Então nós vamos clicar com o botão direito aqui, formatar a série de dados. E nós vamos colocar sobreposição de série, nós vamos deixar 100% e largura do espaçamento nós vamos colocar 0%, para que suma totalmente os espaçamentos entre as barras, tendo este efeito aqui, ok? Então esse é o nosso primeiro passo. Agora o que a gente vai fazer? Para que a gente possa tampar esse espaço aqui onde a imagem está aparecendo, porque aqui ficou o inverso, o que a gente deve fazer? A gente deve criar uma coluna auxiliar aqui e nós vamos calcular aqui a diferença do valor que está preenchido para o valor máximo aqui da barra. No nosso caso, sempre o máximo vai ser 100%. Então, nós vamos criar uma fórmula aqui que vai ser igual o nosso valor máximo, que é 100%, menos a porcentagem que a gente já tem aqui. Então, feito isso, eu vou copiar aqui para todo o restante. Então, vocês perceberam que ele calculou a diferença para 100%, ou seja, somando as duas barras vai dar sempre 100%. Então, nós vamos agora adicionar esta série que nós criamos no nosso gráfico. Então, nós vamos clicar aqui no gráfico, clicar em Design, selecionar dados e aqui você vai agora adicionar a sua segunda série, que nós vamos chamar esta série de diferença. E em valores nós vamos selecionar os valores que nós acabamos de calcular. Ok. Perceba que o gráfico ele formou aí já uma espécie de quebra-cabeça. Falta agora a gente fazer a formatação necessária. O que a gente deve fazer agora? Formatar o eixo para que ele vá sempre de 0 a 100%, porque aqui ele está aparecendo em 120%. Então como é que a gente formata? Clicando no eixo, pressionando Ctrl 1, vai abrir a formatação de eixo. Aqui em mínimo você vai digitar sempre 0 e em máximo você vai digitar 1, pois 100% equivale a 1. Ok. Perceba que ele já tampou agora a imagem. Eu acho que você já está entendendo o que a gente tem que fazer agora. Então, para finalizar o nosso gráfico, nós vamos simplesmente pegar essa parte laranjada e colocar ela na cor branca, para dar o efeito como se não existisse nada. Nós vamos ver agora somente as barras da parte de baixo. E para que a gente possa ver a imagem, nós vamos clicar nela e em cor aqui, no baldezinho de tinta, nós vamos escolher em vez de branco, sem preenchimento. Olha aí que bacana, a gente já está vendo
a nossa imagem lá no fundo. Se eu digitar 100%, o que vai acontecer? A nossa barra aqui do nosso gráfico empilhado, a parte de baixo vai aparecer sem preenchimento e você vê o fundo, e a parte de cima ela não vai existir, pois aqui é zero. Quando acontecer de a diferença não ser zero, o que acontece? A parte de baixo aqui é os 18% nesse caso, e a parte de cima é os 82%, dando a impressão de que não tem nada, mas na realidade tem uma barra empilhada, por isso que nós tivemos que escolher o gráfico de barras empilhadas, de colunas empilhadas, para que desse esse efeito. Ok, agora fica faltando um pequeno ajuste. Perceba que no meu aqui ele tem um pequeno espaçamento. Se a gente der esse espaçamento aqui, ele não vai sofrer muito efeito, pois a gente vai conseguir ver a imagem de fundo. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma pequena formatação na borda dessa barra. Nós vamos clicar com o botão direito nela, formatar série de dados, ou pressionar Ctrl 1. Vai abrir aqui a caixinha de formatação de série de dados e você vai clicar aqui no baldezinho de tinta. Em vez de trabalhar com preenchimento, nós vamos trabalhar agora com a borda. Aqui em borda nós vamos escolher a cor branca, ok? E vamos colocar uma borda um pouquinho mais grossa. Perceba que à medida que eu vou aumentando a espessura da borda, você vai vendo aqui. Opa, não ficou branco não. Vamos ver o que aconteceu. Vamos clicar aqui. Vamos escolher agora branca. Agora sim, agora dá a impressão de que as barras têm um espaçamento, mas na realidade ela tem uma borda entre elas. Pronto, o nosso gráfico está pronto. Era essa a solução do nosso desafio. Um pouco simples aí, mas vocês perceberam que com um pouco de criatividade e utilizando as formatações a gente pode criar alguns efeitos bem legais aí no Excel, ok? Então vou preencher agora aqui tudo com 100% para você ver a diferença. Olha lá, formatou toda a barra. Se você preencher com qualquer valor que não seja 100%, ele vai dar a impressão de que o gráfico, a barra só está preenchida até aqui. Ou seja, aqui é uma barra sem cor, aqui é uma barra branca. Ok? Então é isso, espero que vocês tenham gostado da resposta do nosso desafio aí. Não deixe de compartilhar aí as suas ideias. Se você gostou do vídeo, clique aí em gostei. E a gente se vê no próximo desafio aí ou na nossa próxima aula. Um grande abraço e até lá!